Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 18 de Provérbios. O capítulo 18 de Provérbios reúne ensinamentos sobre relacionamentos, palavras, humildade, trabalho e confiança em Deus. Embora os provérbios pareçam independentes, todos revelam um tema que percorre o capítulo inteiro. Aquilo que existe dentro do nosso coração inevitavelmente se manifesta na maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas. O capítulo começa com uma advertência extremamente atual. Salomão afirma que aquele que se isola busca apenas os próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. À primeira vista, esse texto pode parecer apenas uma crítica à solidão, mas seu significado é muito mais profundo. Salomão não condena os momentos de retiro, pois o próprio Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários a fim de orar. O problema está no isolamento motivado pelo orgulho, pela rejeição da correção ou pelo desejo de viver sem prestar contas a ninguém. Existe aqui uma revelação muito importante. Deus nunca planejou que a vida espiritual fosse vivida de forma isolada. Desde a criação, declarou que não era bom que o homem estivesse só. Mais tarde, no Novo Testamento, a igreja seria apresentada como um corpo onde cada membro depende dos demais. O isolamento voluntário frequentemente abre espaço para o engano espiritual, pois nos afasta da comunhão, da correção e do encorajamento que Deus deseja oferecer por meio do seu povo. Logo depois, Salomão afirma que o tolo não encontra prazer em adquirir entendimento, mas apenas em expor as próprias opiniões. O insensato não deseja aprender, deseja apenas ser ouvido. O sábio, porém, primeiro escuta e depois fala. Esse mesmo princípio seria reafirmado pelo apóstolo Tiago, que ensina que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Em seguida, encontramos um dos versículos mais conhecidos e mais belos de todo o livro de Provérbios. Salomão declara que o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e encontram segurança. Essa imagem possui um significado extraordinário. Nas cidades antigas, as torres fortificadas eram os lugares para onde toda a população corria quando surgia um ataque inimigo. Eram locais de proteção, segurança e esperança. Mas Salomão não diz que nossa fortaleza está em muralhas, exércitos ou riquezas. Ele afirma que nossa verdadeira proteção é o próprio Senhor. Esse versículo aponta diretamente para Cristo. No Antigo Testamento, o nome do Senhor representa seu caráter, sua presença e seu poder. No Novo Testamento, aprendemos que existe um nome acima de todo nome: Jesus Cristo. É nele que encontramos nosso verdadeiro refúgio. Quando corremos para Cristo, encontramos perdão, esperança, salvação e segurança que nenhuma circunstância deste mundo pode oferecer. Logo em seguida, Salomão apresenta um contraste impressionante. Ele diz que o rico imagina que sua riqueza é como uma cidade fortificada, um muro impossível de ser derrubado. O detalhe mais importante está justamente nessa palavra: imagina. A riqueza pode oferecer uma sensação de segurança, mas ela jamais poderá impedir a doença, a morte, o juízo de Deus ou a eternidade. Somente o Senhor é uma fortaleza verdadeira. Mais adiante, Salomão volta a falar sobre um tema recorrente em Provérbios: o orgulho. Ele afirma que, antes da queda, o coração do homem se enche de orgulho, mas que a humildade vem antes da honra. Esse princípio aparece repetidamente porque o orgulho continua sendo a raiz de muitos pecados. Deus primeiro trabalha nossa humildade e nosso caráter antes de confiar responsabilidades maiores. O capítulo também dedica grande atenção ao poder das palavras. Salomão afirma que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Muitas vezes esse texto é interpretado como se nossas palavras criassem a realidade ao nosso redor. Mas esse não é o foco do provérbio. O ensinamento é que nossas palavras exercem enorme influência sobre a vida das pessoas. Uma única palavra pode restaurar um coração abatido ou aprofundar ainda mais uma ferida. Deus nos chama a usar nossa boca para transmitir verdade, esperança, consolo e graça. Existe aqui uma revelação muito bonita. Somente Deus possui o poder de criar todas as coisas pela sua palavra. Mas ele concede aos seus filhos o privilégio de cooperar com sua obra por meio de palavras que edificam.
Sempre que anunciamos o Evangelho, aconselhamos alguém segundo a palavra ou levamos esperança a quem sofre, Deus usa nossas palavras para conduzir vidas até Ele. Outro versículo marcante afirma que quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe uma bênção do Senhor. Salomão nos ensina que o casamento não é apenas uma parceria entre duas pessoas, mas uma dádiva concedida por Deus. Assim como já vimos em capítulos anteriores, esse princípio aponta para uma realidade ainda maior: a aliança entre Cristo e sua igreja. Um casamento fiel reflete o amor, a entrega e o compromisso que Jesus demonstra continuamente para com o seu povo. O capítulo termina com uma das declarações mais belas de Provérbios. Salomão afirma que existem amigos que conduzem à ruína, mas existe um amigo mais chegado do que um irmão. Essa é uma das figuras mais claras de Cristo em todo o livro. Jesus é esse amigo perfeito. Ele jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. Permanece fiel quando todos os outros falham. E demonstrou esse amor da maneira mais profunda possível, entregando sua própria vida para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e chamados seus amigos. Provérbios capítulo 18 nos ensina que a verdadeira segurança está no Senhor, que a sabedoria sabe ouvir antes de falar, que a humildade sempre precede a honra, e que Cristo é a nossa torre forte e o amigo que jamais nos abandona. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem buscado viver em comunhão com o povo de Deus ou tem se isolado espiritualmente? Quando enfrenta dificuldades, você corre primeiro para seus próprios recursos ou para o Senhor? Suas palavras têm produzido vida nas pessoas que estão ao seu redor? Existe algum orgulho que Deus está tratando em seu coração neste momento? Cristo tem sido apenas alguém em quem você acredita ou verdadeiramente a sua torre forte e o amigo mais chegado que um irmão? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.